Os desencarnados que estão aqui presentes. Livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nos diversos caminhos, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo 2 Coríntios. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividades lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmo, convertendo-se em críticas gratuitas, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia surzindo o próximo, quais se fossem iniquizadores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam-se a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Que assim seja. Vamos todos nos irmãos, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao Pai da Terra, para que possamos estabelecer esta relação entre o Criador e o Criador, até a relação de amor do Senhor invadiu todas as partes, todo o universo, e alimenta e dá vida a todas as suas criaturas, Senhor, aonde nós queremos.
para que ilumine em nós, Senhor, a força da esperança, a força do caminho, a força da fé, para que possamos nos libertar de todas as formas mentais da letra. Ele traz angústia, Ele traz desespero, Ele traz medo, Ele traz desesperança, que nos afasta do reino sagrado, que nos conduz a casa. E por isso, Senhor, nos encontramos aqui reunidos ainda, como esses seus filhos, como essas ovelhas desgarradas do teu anúncio. E agora, a tua palavra ecoa em nossos corações, para que possamos seguir a tua voz, Senhor, que possamos alcançar a ressurreição do universo. Por isso, Pai, é com esse propósito que nos encontramos unidos nessa casa de oração, para que ela possa socorrer todos aqueles que nela adentram, seja eles encarnados, seja eles desencarnados. Mas que essa luz, reunida no Espírito, possa também se dirigir a todos os nossos lares, a todos aqueles os nossos afetos, mas também, Senhor, os nossos desafetos, para que um dia possamos compreender a verdadeira fraternidade. E nos também, Senhor, que nesta noite a espiritualidade amiga possa também auxiliar a nossa vida e ficará responsável pela reflexão da noite, para que a tua palavra ecoe em nossos corações, para que possamos, com os teus ensinamentos, encontrar sentido a nossa vida, a nossa existência. Por isso, Jesus, nós nos entregamos em tuas mãos e faz de nós este momento de luz, de amor e paz, e assim seja. Agora, nosso irmão Alberto explica para fazer a leitura da gente. Boa noite a todos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz à conquista do seu ser, elevado e transfigurado.
O sangue rasgou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instinto possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos, trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Seja bem-vinda, Jesus te abençoe, Jesus te ilumine, que a espiritualidade possa inspirar em você boas palavras. Esteja assim. Boa noite, mas eu não sou palestrante. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o Espiritismo. Tanto que o tema que eu estou dizendo, conhecendo o Espiritismo. E o Evangelho que foi lido não foi algo assim proposital. Mas a espiritualidade ela prepara tudo. E não tem como falar de Espiritismo sem falar de amor. Sem falar dessa oportunidade grandiosa que Deus nos dá de estarmos aqui neste plano para servir, para nos melhorar, para nos corrigir dos nossos erros passados. E como falar de amor, sem falar do amor de Deus, que nos dá também a oportunidade da reencarnação. O que seria o Espiritismo se não trazer à tona a pluralidade das existências? Trazer à tona essas vidas que nós tivemos e explicar o porquê de tantas situações que a gente passa hoje, o porquê
tantos caminhos que nos são propostos, mas que a gente sempre escolhe um baseado, digamos que na nossa intuição. O que seria essa intuição? Seria algo que a gente traz de outras vidas? Seria algo que a gente traz aperfeiçoando agora? Algo que eu já vivi antes, que eu preciso viver de novo, que eu preciso passar adiante, que eu preciso me aperfeiçoar. Nesse tema que eu trouxe, vocês vão encontrar em qualquer lugar, eu trouxe uma definição do que seria a doutrina espírita e como foi o seu início. É uma doutrina espiritualista e reencarnacionista que foi estabelecida na França no início do século XIX por Hipólito Leon, que é Allan Kardec. A doutrina explica a partir de uma perspectiva cristã o ciclo pelo qual o espírito retorna à matéria, reencarnado após a morte do corpo, além da evolução que ele passa durante esse processo. O conceito da doutrina também interage com ideias filosóficas científicas sobre a relação entre o físico e a moral. Kardec dizia que no espiritismo havia aspectos científicos, filosóficos e religiosos, buscando uma melhor compreensão do universo. Então, hoje, talvez ele já se encaixe como religião, mas o espiritismo ele é uma doutrina. Por quê? Porque ele tem base científica. Ele foi, foram feitas experiências para que pudesse ser comprovado tudo que ele estava colocando no livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro de Kardec. E quem é Kardec? Kardec era um professor francês do século XIX, que começou a se interessar pelo espiritismo, que até então não era espiritismo. Ele começou a se interessar através de um movimento que existia dos fenômenos poltergeist. E mais precisamente das mesas girantes que ocorreram na França. Chamaram ele para ver as tais mesas lá girando, e ele, muito cético, olhou para a mesa e disse: não é possível, alguma coisa está fazendo essa mesa girar. E não tinha nada que fizesse a mesa girar. E aí ele, muito interessado, perguntou: você é uma mesa? Se sim, bata duas vezes, se não, bata uma. E a mesa duas vezes. E assim ele começou a fazer perguntas, só que ele não estava interessado no show da mesa girante, ele estava interessado no que acontecia por trás da mesa. E aí ele pediu à mesa se ela poderia fazer uma sessão com ele, reservada, porque ele queria entender o que estava acontecendo. E a mesa bateu duas vezes, consentindo. Existiu essa sessão reservada, depois ele trouxe um alfabeto, a mesa começou a escrever no alfabeto, depois de mesa passou-se a uma cesta, em que tinha uma caneta, era um triângulo com rodinhas, e aí ele fazia pergunta, claro que tinha alguém doando energia, médios, colocava a mão e a cestinha ia escrevendo. E aí quando ele começou a se interessar mais e perguntou se ele poderia fazer mais perguntas, se ele poderia ir mais fundo no assunto, a mesa respondeu: nós estamos esperando você há mais de um ano. Então, assim, os fenômenos, eles não aconteceram por acaso, não era porque tinha que haver um espetáculo. Tudo que acontece tem um propósito. Tudo que começou a acontecer no século XIX em vários países foi para que voltasse o olhar para esses irmãos, que eles precisavam se comunicar também, que eles precisavam trazer uma nova forma de olhar o Evangelho de Jesus, uma nova forma de olhar a vida. Porque muita gente chega e diz: eu só tenho uma vida, eu fico tudo aqui porque eu só tenho essa vida. E aí eles trazem esse olhar.
que não é só essa vida, não é só isso aqui. Nós não somos só isso hoje. Nós viemos há milênios trabalhando no nosso aperfeiçoamento. E a gente não pode parar agora. Então essa foi a real mensagem que o fenômeno das leis nos trazer para nós. A gente também não pode falar de espiritismo sem falar do cristianismo. O espiritismo tem como base, uma das bases, né? Mas a principal delas, o cristianismo, traz Jesus e seu evangelho como centro, como guia e modelo. Antes, como a gente tem na Bíblia católica ou no evangelho dos irmãos protestantes, todos eles são muito apegados à palavra crua, ao que está ali escrito e acabou. Só que Jesus, ele falava por parábolas, falava para pessoas daquela época, que talvez sejamos nós, só que com outro entendimento. Não tem como ele chegar e falar, o espírito ele não morre, viu? O corpo vai morrer, mas o espírito vai continuar. E vocês vão vir tudo de novo, vocês estão aí apedrejando as mulheres, porque dizendo que são adúlteras, mas o espírito não morre. Ele não podia dizer. Então ele falava por parábolas, para impactar aquelas pessoas, para ver se abria um pouco o coração, para o que estava por vir. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo e traz luz a esses outros livros, né, para que a gente comece a enxergar aquelas parábolas de uma forma que a gente consiga colocar em nossas vidas. Eu vou dizer um exemplo meu. Eu era católica, sempre fui à igreja, depois nunca não parei de ir, né? Mas eu sempre fui. Mas era difícil para mim entender o que estava escrito na Bíblia e como eu podia aplicar na minha vida. Porque o que está escrito lá são as palavras de Jesus. Jesus veio, morreu por nós e perdoou os nossos pecados. Tudo bem, isso aí a gente entende. Mas o que é que eu posso encontrar lá que vai me dizer que quando eu tiver uma dificuldade, desesperada, até pensando em tirar a minha vida, o que é que eu vou encontrar lá que vai me ajudar, que vai me dar consolo? O que é que eu vou encontrar lá que vai servir de suporte real para a minha caminhada, para as minhas dificuldades? Porque dificuldades a gente tem de todos os tipos, o tempo todo. Mas onde é que eu vou encontrar esse suporte? E eu falo por mim, eu não encontrava. Tanto que às vezes eu falei para o professor, a parte mais importante que eu achava da missa era a homilia, né, do padre, porque ele ia explicar, falar um pouco do texto da Bíblia. Mas ainda assim era um pouco vago. Eu precisava de mais para mim, para a minha vida, para a minha caminhada. E aí, numa das questões do livro dos Espíritos, nós precisamos ler a 625, que Kardec pergunta aos Espíritos qual o mais perfeito modelo que Deus ofereceu ao homem para lhe ajudar nessa caminhada. E aí os Espíritos respondem, Jesus. Mais nada. Jesus, a gente sabe, é o nosso modelo de guia. E aí, como eu venho falar do Espiritismo, será que nós realmente somos espíritos? Porque a base do Espiritismo, a principal, é o cristianismo. É Jesus. Nosso modelo de guia. Nós somos espíritos? De verdade? Nós seguimos? Nós seguimos exatamente o que ele pregava? A gente perdoa os nossos inimigos. A gente está ali pronto para ajudar quando alguém bate na porta, pedindo socorro.
Esse é o modelo. E na maioria das vezes a gente não está pronto. A gente tem alguma coisa para fazer, tem que trabalhar, tem que cuidar do menino, tem que isso, tem que aquilo. A gente não está pronto. Mas, graças a Deus, existe a reencarnação e a gente ainda tem umas vidas para a gente seguir esse modelo. Voltou tudo. E aí, falando em reencarnação, a gente fala também da imortalidade da alma. Nós somos criados, mas nós não temos fim. Nós somos imortais. O nosso corpo, ele morre. O nosso corpo, ele fica, esse de hoje, ele vai ficar. Futuramente eu vou vir de novo com o outro. Porque a gente não morre. Eterno mesmo, só Deus. Porque Deus é uma coisa assim, fora do comum. Deus a gente não explica, enfim, é fora do espaço-tempo. É outra coisa. Aqui, nós, meras criaturas criadas, somos imortais. E o que é que ele nos traz com essa imortalidade? Além do fato da reencarnação, além das oportunidades de evolução, ele nos mostra que nós somos criaturas iguais, todas criadas por ele, simples e ignorantes. Porém, a gente insiste em se achar melhor que o outro. A gente insiste ainda em achar que temos o direito de ter uma vida melhor. Ah, mas fulano está assim. Não, mas eu tenho direito. Eu tenho direito de ter uma casa melhor. Ah, mas fulano está ali passando fome. Ah, mas eu tenho direito de ter um carro melhor. Mas todos nós temos esse direito. Todos nós somos filhos de Deus. Somos criados por Ele. Claro que a gente não pode estar o tempo todo se comparando com o outro. Mas a gente tem que ter essa empatia de entender que o nosso irmão passa por dificuldades, às vezes não porque ele quer, ou porque, mas ele escolheu viver assim. A gente não sabe o que tem por trás. E a gente vai esperar saber para poder ajudar? Vai julgar? O julgamento vai adiantar para resolver? A gente está aqui, enquanto filhos de Deus, tanto para receber o auxílio, porque todo mundo, a maioria, todo mundo veio também, para receber o auxílio dos irmãos de luz, aquela coisa toda, mas e o seu auxílio? Você dá? Você vem para a casa espírita, se dispõe a trabalhar para poder auxiliar também. Porque é uma coisa que a gente até fala muito na casa espírita. Você chega lá pela dor, desesperado. Eu também. Cheguei, mas assim, eu demorei para ficar. Eu demorei para aceitar. Eu queria o auxílio. Mas até eu entender que eu também precisava ser instrumento de auxílio, eu tive que pegar um bocado. Porque nós somos chamados o tempo todo. Nós somos chamados em cada situação que acontece na nossa vida. E a gente é que não se dá conta. Então, todo mundo tem que ser trabalhador na casa espírita. Esse chamado vem para cada um, pessoal. Mas assim, eu falo por mim, porque a gente tem a oportunidade de auxiliar os nossos irmãos o tempo todo. E a gente não faz.
seja trabalhando na casa espírita, seja fazendo uma doação, seja emprestando os nossos ouvidos para alguém que está precisando, dando um abraço, acolhendo o irmão. E a gente dificilmente a gente para para ouvir alguém que está precisando. Não acredito. E aí, nessa caminhada, né, de auxílio, pede auxílio, dá auxílio, a gente esquece de se conectar com o divino. A gente esquece de parar um pouco, porque a gente vive uma vida realmente muito atribulada. E nessa atribulação a gente acaba esquecendo que nós somos criaturas divinas, que nós somos criados por Ele, que a centelha divina habita em nós, mas a gente não se conecta com ela. Porque dificilmente a gente consegue parar, respirar, sentir a centelha divina dentro de nós. Porque eu jamais vou conseguir auxiliar alguém se eu não consigo parar e me auxiliar. Eu jamais vou conseguir ajudar um irmão se eu não me ajudo. Às vezes eu não sei nem qual é o meu problema. Eu sei que eu tenho problema, mas são tantos. E aí eu trago algumas bases do espiritismo além do cristianismo. A gente falou do cristianismo, falou de Jesus, mas a primeira pergunta que Allan Kardec fez no livro dos Espíritos, os irmãos que estavam lá na cestinha, foi: o que é Deus? Veja como ele era certo, que ele não acreditava em nada, em nenhum poder, nenhuma divindade. Então, o que é Deus? E aí, eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente não consegue entender o que é Deus. Se eu perguntasse hoje, eu dissesse isso assim, e aí mais para frente eles dizem: é muito mais do que a nossa inteligência pode compreender. Porque, veja, nós temos vários, temos que estágios, né, de mundos. Vai subir, vai descer, mas vai subir também. Tem os superiores, então Deus está lá no topo, aí está aqui, não está lá não. Passa muitos ainda para chegar. Como é que eu vou saber quem é Deus? Se eu ainda estou aqui penando para passar nas provas, para me corrigir das coisas que eu fiz no passado, para aprender, para auxiliar minha irmã, que eu quero saber quem é Deus. E olhe que ele é a base do Espiritismo. E aí, falando em reencarnação, vocês precisam contar a história. Em João, capítulo 3, eles já passaram do Nicodemos. Mas eu vou contar isso porque os nossos irmãos, eles têm muita dificuldade com essa questão da reencarnação. E na passagem do Nicodemos, a Bíblia deixa bem claro que Jesus fala que a gente volta. Quando Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? Jesus responde: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos então questiona:
eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe, e Jesus responde em hebraico. Amém. Se não nascer da água e do Espírito. Por que da água? A parte física. Eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe, vai, de outra mãe. Talvez até a mesma, o mesmo Espírito. Mas vai. Mas eu sei do velho, né? Vai ser de novo, aquele processo todo. Não é bem assim. Mas ele também não podia explicar a Nicodemos como é que ia acontecer, porque naquela época ia ser um pouco difícil dele entender. Mas mesmo, e essa é só uma das passagens, tem várias passagens na Bíblia que comprovam a reencarnação. Mas quando você coloca isso, é só mais uma história, pelo menos era o que eu entendia. Porque eu fiquei igual a Nicodemos antes. Sim, e aí eu vou nascer da água e do Espírito como? E é como é que faz? Então, é por esse tipo de passagem que os nossos irmãos se apegam ao pé da letra e que não conseguem entender, porque ninguém vai entender isso aqui, da forma que dá. É por esse tipo de passagem que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem colocar luz e vem explicar o que é isso. É que você vai morrer, você já está velho, se fosse antes, Nicodemos hoje aqui, né? Você já está velhinho, você vai morrer. Aí o seu espírito vai para um outro plano, você vai chegar lá, você vai ter a experiência que você fez, o que você errou, o que você já aprendeu, você vai voltar de novo, e aí você vai ter a oportunidade de se corrigir, você vai ter a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu, de praticar o Evangelho do Cristo, como você já viu, você conheceu Jesus, ele explicou. Se fosse nos tempos de hoje, você vai poder explicar também, dessa forma. Mas naquele tempo Jesus não podia fazer. E aí era por parábolas e por histórias que ele ia contando. E aí tem outra passagem na Bíblia que não fala de reencarnação, mas fala de desapego e do seguir Jesus. Que o cara pediu, eu esqueci o nome dele, o cara pediu para Jesus se podia seguir, e Jesus disse que podia, mas ele disse, mas eu preciso enterrar primeiro o meu pai. E aí Jesus diz, deixai os mortos, enterrar os seus mortos. Será que Jesus estava falando que não era para ele ter sentimento com o pai, que era para deixar o pai para lá? Não. A primeira lição que Jesus nos dá é o desapego ao corpo. Porque o pai dele não estava mais ali. Eu quero seguir Jesus, mas eu preciso enterrar meu pai. Eu quero seguir Jesus, mas eu preciso primeiro ajudar a fulano que está doente. Eu quero seguir Jesus, mas eu preciso trabalhar. Eu quero seguir Jesus, mas eu preciso de Jesus. Entende? O que é que essa passagem vai nos trazer? Você pode seguir Jesus. Todos os ensinamentos. Mas você precisa desapegar de algumas coisas. Precisa desapegar da matéria, que era o caso desse irmão. O pai dele não estava mais ali. Ali era só um corpo. As pessoas que se apegam ao corpo, à matéria, acabam, digamos que, morrendo também. Morrendo um pouco. E aí é por isso que Jesus diz, deixai os mortos e enterrar seus mortos. Uma outra base do Espiritismo é a pluralidade das existências, que fala novamente
da reencarnação, e aí, junto com a reencarnação, vem o esquecimento do passado. Ah, mas por que eu não lembro das coisas que eu fiz? Seria tão mais fácil. Ou não. Porque quando a gente lembra do passado, às vezes a gente vem numa família que a gente não se identifica muito com as pessoas. A gente vê frequentemente mães brigando com filho, e pai, filha. Por que o esquecimento do passado? Porque a sua família são pessoas que você ou tem afinidade, ou você tem algo a corrigir. Já imaginou se eu me lembrasse que o meu pai na outra vida foi o meu carrasco? Como ia ser a minha relação com o meu pai hoje? Como eu ia passar pela prova de amar o meu pai, de perdoar, de cuidar dele? A pluralidade das existências não é só a reencarnação. E a reencarnação não é só você voltar e se corrigir. Tem todo esse contexto por trás. E aí, muitas vezes, a gente questiona quando vem uma família assim, que não entende por que eu não gosto da minha mãe, por que eu não me dou bem com a minha mãe, por que eu não me dou bem com os meus irmãos. Será que Deus me colocou aqui para me castigar? Não. Porque Deus não castiga ninguém. Porque nós é que colhemos. Tudo que eu colho hoje é fruto do meu plantio. O que foi que eu plantei no passado para estar numa família que eu não consigo me encaixar, que eu não gosto dos meus irmãos? Será? O professor já disse várias vezes que quer saber quem você foi no passado? Olha a sua vida hoje. Não precisa de muita coisa. E aí a gente insiste em colocar Deus como alguém que quer nos punir o tempo inteiro. Só que ele não pune. O que é que eu quero para a minha vida futura? Qual é a colheita que eu quero ter? O que é que eu estou plantando hoje? Se a gente for parar para analisar, será que a gente vai ter uma colheita assim, satisfatória na próxima? Porque a gente não segue exatamente o que Jesus diz. Tudo bem que a gente está aqui se melhorando, né? Não existe uma cobrança, olha, você está aqui, você fez sua listinha, você já fez isso, falta isso tudo aqui. Claro que não existe esse tipo de cobrança. Mas a nossa consciência nos cobra. O tempo todo. Porque quando a gente vem de lá para cá, a gente assina lá dizendo que vai fazer isso. Os irmãos lá sabem o olho dessa vez que a gente vai fazer. A gente faz nem metade da metade do que a gente vai fazer. No desespero de querer se corrigir. A gente é assim. E não faz. E assim, eu estou falando, mas a gente não precisa se cobrar tanto, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Não é fácil. Aqui nada é fácil. A gente está colhendo tudo que a gente plantou, tudo bem, mas existem outras energias que realmente conspiram para que as coisas não sejam tão fáceis. Mas a gente precisa ter coragem, ter força. O que a gente vai fazer? Veio fazer aqui, afinal, se a gente já sabia que ia ser difícil, se a gente pediu para ser difícil. E aí, essa questão do plantio e da colheita nada mais é do que a lei de causa e efeito. E agora tem a
pluralidade dos mundos habitados. No Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo que fala na casa do meu pai há muitas moradas. E é verdade, existem muitas moradas. Esse órgão aqui não é só ele, não tem só a gente. Existe o plano terreno, o plano materializado aqui. Existe, mas também existe o outro plano aqui também. Os nossos irmãos desencarnados participam. Existem os planos superiores. Cada plano de acordo com a superioridade dos seus habitantes. Existem os planos inferiores, de acordo com a inferioridade dos seus habitantes. E aí, é uma pergunta que eu já me fiz, acho que ontem a gente estava falando sobre isso também. Sobre se eu, pelo livro dos Espíritos, com o desencarne, o espírito que está aqui hoje, ele pode ir para um mundo mais, para um mundo inferior? Ou ele pode ir para um mundo superior? Depende. Depende do seu, o quanto você conseguiu evoluir aqui. O quanto se você estagnou aqui. Porque pode não parecer, mas a Terra está em constante evolução. A gente está passando por um período de transição de mundo provas de expiações para mundo regenerado. Mas eu que fiquei estagnada, vou voltar para cá? Essa é uma importância da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Porque a gente precisa pensar no nosso amanhã. Se eu ficar do jeito que eu vim, eu não vou para um mundo inferior. Não estou confortável, não. Será que já está desse jeito, não? Então, eu preciso plantar hoje para que pelo menos eu volte para cá. Já que ele já vai estar regenerado, espero. A gente acha que é tudo assim, muito simples, muito fácil. Eu estou vivendo. Sim, e está fazendo o que da sua vida? Eu vou trabalhar, né? Eu cuido da minha casa. E você veio para esse trabalho desse, para reencarnar, e você veio para o mundo só para ir trabalhar e cuidar da sua casa. Tudo bem, isso é importante. Mas a principal tarefa é a gente cuidar da nossa evolução. E não é só a evolução de você ter uma profissão, não, é a evolução da consciência. Essa é a principal evolução, que é o que a gente leva. Claro que a gente vai levar o que a gente aprendeu na nossa profissão, com os nossos amigos, a gente vai levar também. Tudo fica gravado no nosso perispírito. Mas o que é que você vai levar na sua consciência de evolução que você aprendeu e com você mesmo e com os outros? Nessa jornada tão cheia de dificuldades. Ou você só reclamou? Que a gente vem, passei um tempo, você só reclamou. E eu lucrei o que com essa reclamação? São os irmãozinhos, assim, que gostavam de reclamar, né? Além de tudo isso, ainda existe a todo mundo difícil, meu Deus do céu, comunicabilidade dos espíritos. Como é que se dá a comunicação dos espíritos? Através de nós mesmos.
E eu preciso falar, o Espírito precisa falar. Não, que a gente sente, cada médico vai ter o seu jeito de entender, de sentir, ouvindo, ou sentindo. Vai ter um jeito de se comunicar. Aí como é que eu vou saber se é o Espírito ou se é o Espírito não? Porque é uma pergunta assim, né? Que não existe bom ou ruim. Existem irmãos que ainda vivem na ignorância e existem irmãos que já aprenderam, que estão na caminhada. Mas como é que a gente vai entender essa comunicação? Estudando. Não tem outro caminho. Ah, mas eu não sou um médico. Tá bom. Você está dizendo. Mas a gente não vai conseguir. Ah, eu sei que tem um irmão aqui, mas eu não entendo o que é que ele fala. E não vai entender. Sem estudar, sem se aprimorar, sem participar das atividades da casa espírita. Porque a gente está aqui, a gente é auxiliado 24 horas. Entrou naquela porta ali, então, recebeu auxílio. Mas como é que eu vou saber se é um irmão que é necessitado? A gente sente. Quando é irmão de luz, que é muito difícil a gente sentir, um irmão de luz, assim, um espírito superior, ele vem com uma leveza, uma energia muito sutil. Quando é a vezes assim, né, mais necessitados, aí você já vai sentir aquela agitação, né, aquela coisa toda. E por que é muito difícil a gente sentir os irmãos superiores? Porque esses irmãos mais necessitados, eles estão mais materializados, eles estão apegados aos bens materiais, eles estão apegados a pessoas, apegados ao próprio corpo, que não é deles, que não é nosso, nos foi emprestado para que a gente pudesse fazer essas experiências, esse plano. Mas esse apego deles faz com que eles fiquem mais materializados e facilite a comunicação. E aí quem é médium vai sentir, seja no arrepio, ou no pensamento, ou ouvindo, né? Vai sentir, de alguma forma vai sentir que cada um tem a sua característica. E aí, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? E os Espíritos respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que nos dirigem. O tempo todo a gente está em contato com eles. Ah, mas eu não estou sentindo, tem nada a ver. Eles conseguem influir mais do que a gente imagina. Às vezes hoje eu não quero beber não. Hoje eu não vou sair, hoje eu não vou para a festa, hoje eu vou dormir cedo. E de repente assim me dá aquela vontade, aí liga alguém. Ah não, hoje eu não vou não. Aí liga outro. Aí vai crescendo aquela vontade, que você não tem. Você, a sua mesma hora de ficar em casa dormindo. E a vontade que está crescendo. Foi você? Foi sua? Ou foi de uma irmãozinha que precisa se alimentar da bebida que você vai tomar? E a influência vai ocorrendo dessa forma. E a comunicação também, porque a gente pensa que a comunicação é só conversar. A comunicação é a presença e a troca de energia que existe. A mesma coisa para os não nível superior. A gente não vai conhecer, né? Então, você bebê. Ele vai lhe auxiliar. E aí, de repente, você está naquela agitação e você para, meu Deus, me ajude. Aí você começa a sentir aquela paz, começa a ficar o silêncio. Pode estar o barulho que for lá fora, mas o silêncio na sua mente predomina. E aí você
começa a entender os seus problemas, achar a solução para os seus problemas. Foi uma irmã necessitada ou foi um irmão superior? A comunicação ela ocorre o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que leva orai e vigiar. A gente pode estar pensando que é nossa, mas não é. Vigiar porque nem sempre vai ser algo para nos levar para o bom caminho. Pode ser algo que lhe desvie da sua rota. Pode parecer bom naquele primeiro momento. Ah, meu marido era tudo que eu queria. Porque é assim. Ah, eu estou precisando de uma resposta. E você está torcendo que seja. Aí vem aquela mesma. Que não era como você queria. Aí desvia do caminho. Aí eu devia ter tomado essa decisão. Será que foi você? Não só você. E aí o Espiritismo está fundamentado em três situações. A fé raciocinada, a caridade e o amor. A fé raciocinada é aquela que você consegue entender. Você não está ali só porque não, como eu dizia antes. Não, eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui. Porque Jesus só vai me amparar se eu estiver aqui. Porque eu estou ouvindo ali, estou participando, seja de uma missa, de um culto, mas eu estou aqui. E eu não vou tirar proveito de nada com essa entender. Porque a gente só coloca em prática aquilo que a gente entende. Não adianta. E essa é a função da fé raciocinada. É fazer com que você pratique aquilo que você entendeu. Jesus, quando se coloca como modelo e guia, não é para estar lá num altar pregado numa cruz e me adore. Não é você estar 24 horas de joelho no chão, me ajude, me ajude, me ajude. Mas me ajuda que a gente tem a falsa impressão de que eles sabem tudo que a gente quer, mas a gente não fala, a gente não bota pra fora, a gente não conversa com eles. Não adianta estar de joelho ralado. A fé raciocinada é fazer com que a gente siga o modelo real de Jesus. Porque a gente siga os ensinamentos. Porque a gente leia o Evangelho e entenda o que o Evangelho está querendo nos falar. Eu estou numa situação difícil, eu abro o Evangelho e eu entendi o que foi que o Evangelho quis me dizer. Essa é a fé raciocinada. E aí tem a caridade, que ela pode ser material e moral. Material quando a gente doa, né? A doação, ajuda o irmão, um alimento, uma roupa. É maravilhoso. Mas tem a caridade moral. Que, para mim, é a mais importante. É você ser exemplo. Porque, muitas vezes, a gente quer que o nosso marido se modifique. Ele é assim, 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 assim. E não está dando certo porque ele faz isso, 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 isso. E você faz o quê? E você é exemplo de quê? Ah, mas eu não tenho tempo de ouvir meu irmão, meu irmão está passando por uma dificuldade, mas eu não tenho tempo de parar. Cadê a caridade? Essa é uma das caridades, é uma caridade moral. Você para para ouvir, você se colocar à disposição de um outro que está necessitando de auxílio. É você vir para o centro se doar. É você estar, não quero estar no centro, eu quero estar na igreja. Você está na igreja e se doar. É você se colocar no lugar do irmão.
Isso é caridade moral. E é a mais fácil de fazer, é a que a gente menos faz. Porque não é uma roupa, você chega lá no guarda-roupa final, não usa ainda. Apesar das dificuldades financeiras, a caridade moral é mais fácil. É mais simples. Eu acho. Aí vem o amor. Mas o que é o amor? Além de ser esse sentimento fraternal que Deus nos criou e colocou em nós, a centelha divina. Mas o que é o amor? É respeito. É perdão. Resume tudo isso que eu falei. Resume a caridade, a fé. Porque fazer caridade sem ter fé também é uma coisa completamente. Mas você dizer que ama, sem você saber o que é respeitar o seu próximo, você não ama. Sem perdoar. Jesus, que é nosso modelo de guia, disse, mostrou, lá pregado na cruz, que o perdão era... Ah, mas eu sou espírita e eu amo todo mundo. Não é. A gente ainda está um pouco distante do que é ser espírita de verdade, do que é praticar o amor, a caridade, e do que é ter Jesus como modelo de vida. Infelizmente. Mas a gente está no caminho, nisso me conforta, né? Porque eu estou nesse bolo. Estou plantando, talvez se a próxima eu volto para cá pela vez. Mas é isso, meus irmãos, eu trazer para vocês um pouco do que é do espiritismo, da sua essência, que assim, pode parecer simples, mas a gente não faz, como pelo menos não como deveria fazer. E eu espero que vocês comecem a colocar em prática um pouquinho dos ensinamentos de Cristo e comecem a ser verdadeiros espíritos. Então, isso que eu estou tentando. Isso aí. Obrigada. Entendi que a gente possa concluir essa primeira parte dos nossos trabalhos e ficar bastante com você para fazer a próxima. No pensamento celebrados, vamos agradecer a espiritualidade unida desta casa, ao nosso Pai, Criador, ao nosso Mestre Jesus, e a nossa adoção por tantas graças desperdidas. Agradecer, Senhor Jesus, pelo verdadeiro, pelo ato de escrevermos, pelo ato de podermos, pelo fato de nos agradecer, Senhor Jesus, por nossas famílias, nossos amigos, e principalmente por aquelas pessoas que têm nos atentado para cada um de nós. E pedir, Pai, que derrame todas as suas bênçãos sobre cada um dos seus filhos que se encontram aqui presentes no carnaval de nós. Peço, Senhor, envie os irmãos Jesus na casa daqueles irmãos que tanto necessitam do teu auxílio, Senhor, nos hospitais, nos presídios, aos moradores de ruas, os doentes do domicílio. Levai a fé pela esperança e a sabedoria para os acompanhantes. Então, Senhor, obrigada, Senhor Jesus, nos dá oportunidades por esses momentos que o Senhor nos permite. Aquilo que não é ainda, para que nós possamos ser daí, para que nós possamos se conhecer, se melhorar cada vez mais. E se vai para ajudar nossos irmãos necessitados também. E a nossa mãe agradecemos.
tanto amor, possa nos acolher e nos guiar, hoje e sempre, que assim seja, Gente, que coisa boa, né? É por isso que todas as vezes eu tenho a oportunidade de vir aqui nas quintas-feiras, depois eu faço vocês, a gente sempre eleva os nossos pensamentos segundo Jesus, o Senhor da Messe, envia operários para a nossa promessa de os operários humanos. Então, a gente fica feliz que as pessoas estão fazendo. Olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Como as coisas chegam no nosso mundo, como o Espiritismo chega também na vida da gente. Veja, eu vou falar uma coisa para vocês. Em 2006, 2007, eu conhecia bem essa menina. E ela frequentava lá na nossa casa, lá na garagem. Uma vez ela me chamou para ir na casa dela, para ver a um passe na sua avó. Oi? Essa menina, mas eu não vi. Deus dessa mulher. Deus dessa mulher, dando palestra. Ela disse que não é palestra, Deus não passava. Sabe? Então veja como nós somos chamados. Às vezes uma pequeno gesto, um pequeno ato, e depois isso tem um desdobramento que a gente não imagina. E as circunstâncias da vida nos levam a essa situação. Então a gente só pode ficar feliz por tudo isso. Né? Feliz por você, porque realmente esse é o propósito. Né? Nunca estivemos se preparando para continuar fazendo, levando e multiplicando a mensagem de Jesus. Porque a mensagem de hoje ela precisa ser propagada por nós. Nós somos os novos mensageiros do Evangelho de Jesus. Então, ficamos felizes com você. Queremos que você venha outras vezes aqui para nos ajudar com sua presença. Bom? Então, gente, hoje feriado, quinta-feira, dia do trabalho, a gente vai feriado voluntário, né? Então, mas o nosso trabalho continua. Aqui na Casa Espírita, a gente não tem feriado, não tem pressão, não tem, né? Nunca precisamos todos de maneira livre. As terças, às vezes, os estudos, até a gente, carnaval, né? Às vezes a gente até susto. Mas as nossas doutrinárias, não, né? Todas as quintas, nós temos esse compromisso de estarmos aqui, né? A casa sempre aberta para que a gente possa acolher todos aqueles que querem aprender um pouco mais. Então, nas terças, por isso que a gente tem os nossos estudos nas terças, se quiser se aprender um pouco mais, conhecer a doutrina espírita, se preparar para tudo para cá, começa nas terças-feiras, né? Começa nas terças-feiras e para que a gente possa multiplicar esses frutos. Tudo bem? Então, vamos trabalhar. Agora, hoje nós somos poucos passistas. Vocês querem nos ajudar? Bem? Vamos?